Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês o alerta secreto que os Estados Unidos emitiram através de agentes sobre as conspirações dos insurgentes do EI, ou dos terroristas do EI, que resultaram em duas grandes explosões durante um memorando do comandante que foi morto em 2020, Qasem Soleimani. E antes peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações e curtir o vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E como vocês já sabem, temos a nossa loja do Área Militar com mais de 70 itens exclusivos com estampas diferenciadas aqui no site, que é umapenca.com/área militar. Confira o site, confira os produtos que é de excelente qualidade e você não vai se arrepender, com um preço realmente que cabe no seu bolso. Então vamos para o que interessa, para o que é relevante e que faz expandir o nosso conhecimento sobre geopolítica. De acordo com informações que foram divulgadas pelo jornal The Wall Street Journal, os Estados Unidos alertaram secretamente Teherã, ou seja, o Irã, de que o EI, o Estado Islâmico, estava se preparando para realizar um ataque terrorista no início deste mês de janeiro, no início deste ano, e de que realmente o fato aconteceu, o que causou ali a morte de mais de 80 pessoas, 80 iranianos, em 2 atentados à bomba que explodiram remotamente, segundo as investigações iniciais do Irã, na cidade de Kerman, no sul do Irã, na região mais centro e sul do Irã. Acontece que na cidade de Kerman ocorria em 3 de janeiro uma cerimônia pública, uma cerimônia, um memorando. Eu vou até mostrar aqui no mapa para vocês aonde está localizado Kerman e onde que surgiram essas explosões, tá? Então, nesta região de Kerman, havia ali um memorando que comemorava, vamos dizer assim, entre aspas, comemorava os 4 anos da morte do ex-comandante da Força Quds, Qasem Soleimani. Porque o Qasem Soleimani, ele era um dos principais comandantes da elite da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e era um dos principais articuladores militares e também projetos e trabalhos conspiracionistas fora do Irã, principalmente no Iraque, contra redutos e bases militares americanas. Então, uma das razões pela morte de Qasem na época, em 3 de janeiro de 2020, sob o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou esse ataque, que deu sinal verde para esse ataque, foi que, durante a sua entrada lá na região do Aeroporto Internacional de Bagdá, o Qasem Soleimani ele iria se encontrar com um dos principais articuladores terroristas da região do Iraque, que era Abu Mahdi. Então Abu Mahdi se encontrou com o Qasem Soleimani, logo ali do lado do Aeroporto Internacional de Bagdá, de forma muito discreta e secreta. E quando eles entraram na van que iria conduzi-los até um outro local, os Estados Unidos ordenaram, através de um drone que estava pairando na região do Iraque, ali na região do aeroporto internacional, só que a altitudes extremamente elevadas, ordenou que um ataque fosse realizado sob comando direto do presidente americano Donald Trump na época. Então, o drone MQ-9 Reaper disparou um Hellfire do tipo R-9X, também conhecido como Ninja. Só que, para espanto, não houve uma explosão. O que aconteceu? O MQ-9 Reaper, ele disparou esse Hellfire do tipo R-9X, só que no corpo do R-9X, quando ele está chegando próximo do alvo, algumas aletas, que são nada mais que lâminas extremamente afiadas, saem do seu corpo e a hora que se choca com o alvo, ali na região onde esse alvo ele é atingido, vira fatias
por conta das lâminas afiadas. Então, ao invés de ter ogivas explosivas, ocorre uma explosão mais contida. No entanto, essas lâminas começam a fatiar tudo que vê pela frente, tanto pessoas quanto ferros, estruturas de metal, todo tipo de objeto ali na região. Tanto é que a van que o Hellfire acertou, o Qasem Soleimani, ela ficou completamente destruída, porém, tudo ao redor dessa região da van ficou isolada, ficou ali sem nenhum dano aparente. Por quê? O Hellfire, especificamente, ele é isolado e essas lâminas atingem o seu alvo. Então, pode ser que ele tenha atingido ou o passageiro ou o motorista. Por conta esse alto poder de posicionamento, de engajamento do alvo, os americanos podiam engajar, podiam direcionar se eles queriam atingir a região dos passageiros ou a região do motorista. Por isso que o míssil Hellfire ele é tão preciso e ele é caro, porém você consegue direcioná-lo até mesmo dentro de um apartamento e até mesmo dentro, especificar o lado onde ele vai atingir a van ou o lado que ele vai atingir o carro, onde estava Qasem Soleimani e Abu Mahdi. Então vejam só que eu estou indicando no mapa aqui, temos essa região que é o Parque Florestal de Pardizan, e onde que o comboio funerário, né, o comboio do memorando de parentes e amigos que estavam prestando as homenagens para Qasem Soleimani estavam trafegando nessa região, sentido ali o memorando de Qasem. Foi então que bombas foram implantadas na região do cruzamento, aqui da avenida mais ao norte, e outro ponto ao sul, também na rotatória, foi posicionado ali um carro com bomba que foi de forma bem sincronizada e coordenada, e explodiram com intervalos de minutos, atingindo ali mais de 100 pessoas, e 84 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas num ataque que foi orquestrado pelo EI. E esse alerta confidencial surgiu depois que os Estados Unidos terem obtido de forma aprovada essas informações de que essa filial do EI, que é o ISIS Khorasan, ou também conhecidas como ISIS-K, estava conspirando contra o Irã, principalmente nesse dia 13 de janeiro, porque eles sabiam que nesse dia o Irã iria concentrar um grande número de pessoas na região de Kerman. E era, claro, um alvo de alta autoridade, de alto valor, porque realmente estava reunindo diversas autoridades da Força Quds, e que o EI estava planejando realmente atacar esses redutos, atacar esses alvos. Então as autoridades americanas disseram que informações foram repassadas para o Irã e também que eram suficientemente específicas sobre o local que essa conspiração, esse planejamento de ataque iria acontecer. Tá? Os dias eram somente 3 de janeiro, e que ocorreria realmente na região de Kerman, em algum ponto específico durante o trajeto desse memorando. No entanto, o Irã não conseguiu evitar que houvesse esse ataque tanto suicida quanto também remotamente controlado na cidade sudeste, na cidade de Kerman, ocasionando-lhe mais de 84 pessoas mortas, realmente uma tragédia. Então, de acordo com esse agente que passou as informações para o The Wall Street Journal, ele disse em algum trecho ali na reportagem, no relatório do jornal, abre aspas, vou ler aqui para vocês, tá? Abre aspas. Antes do ataque terrorista em 3 de janeiro, o governo dos Estados Unidos forneceu ao Irã um aviso prévio de que havia uma ameaça terrorista dentro das fronteiras iranianas. O governo americano seguiu uma política de longa data, que eu vou colocar mais à frente o que significa isso, tá? De dever de alertar, que tem sido implementada em todas as administrações para alertar os governos contra potenciais ameaças letais. Ou seja,
independente de qual é a nação, seja rival ou não. Mas os Estados Unidos fornecem esses avisos em parte porque não querem ver vidas inocentes em ataques terroristas, segundo o funcionário americano. No entanto, apesar desse aviso americano, alguns iranianos da linha mais dura, principalmente da inteligência e da Força Quds, sugeriram que esses perpetradores do EI estavam ligados aos Estados Unidos e a Israel. Um dos motivos que possivelmente não deram importância, ou deram importância, mas vamos tratar mais à frente, mas infelizmente essa tragédia aconteceu. Então os Estados Unidos se recusaram de forma explícita aos jornais, principalmente ao The Wall Street Journal, a fornecer melhor quais os canais, os meios de comunicação que foram usados para alertar o Irã ou divulgar detalhes do que foi aprovado. No entanto, houve a participação de agentes externos, de agentes também dos Estados Unidos, que tentaram passar essas mensagens, só que especificamente quais foram os canais utilizados para isso não foram divulgados. Também não disseram se esta foi a primeira vez que Washington informou o Irã sobre esse tipo de acontecimento, esse tipo de alerta muito conveniente para a proteção tanto de civis como também do governo propriamente dito ali de Teherã, do Irã. Então as autoridades iranianas também não responderam aos Estados Unidos sobre esse aviso. As autoridades receberam esse aviso, mas também não deram feedback para os americanos. Então o que? Não ficou muito claro por que os iranianos não conseguiram impedir ou pelo menos atenuar ou diminuir este ataque. Por exemplo, essas duas explosões principais. Então eu lanço aqui uma dúvida, né? Por que Teherã não ouviria as informações repassadas de Washington, dos Estados Unidos, que estavam ali com relatórios fundamentados, relatórios aprovados sobre esses possíveis planos do EI sobre a região de Kerman, tá? É claro que existem uma grande rivalidade entre eles, mas quando se trata de informações como esta, é preciso deixar esse ego para trás e se focar realmente na defesa e na segurança de todo mundo. Então não há informações se Teherã acreditou realmente nos relatórios dos Estados Unidos ou se tomou providências, mas não conseguiu impedir esse desfecho enorme, ou realmente será que o desfecho seria enorme e por conta das ações de Teherã reduziu a 2 explosões apenas? Né? É algo a ser pensado. Ou mesmo podemos deixar aqui bem claro que o Irã deixou isso acontecer ao usar como recursos de guerra em todo o Oriente Médio, como uma forma de inflamar ainda mais os árabes e os islâmicos por toda a região, principalmente contra os israelenses e também os Estados Unidos, que estão atuando de forma mais forte, de forma mais direta em todo o Oriente Médio, principalmente no Mar Vermelho. Então os americanos eles partilham rotineiramente esses tipos de avisos sobre potenciais atividades terroristas em todo o mundo, seja com aliados ou com parceiros, por exemplo, nações, por exemplo, Brasil, Colômbia, em alguns casos, por exemplo, até adversários como a Rússia. Por exemplo, em dezembro de 2019, Vladimir Putin foi avisado sobre um possível complô em São Petersburgo que poderia ali atuar contra o Kremlin, atuar contra a vida do presidente Vladimir Putin. E nesta ocasião, bem interessante que Putin agradeceu ao presidente Trump por compartilhar essas informações de inteligência que a inteligência russa não havia capturado. É claro que pensamos aqui como eles conseguiram essas informações, os americanos. É claro que eles não vão dar essas informações, mas existe ali um aglomerado, um conjunto de serviços, de softwares e também de inteligência, e principalmente humanas, infiltrados, que passam essas informações as mínimas possíveis e a de mais alto valor. E para quem não conhece o ISIS-K, esse tipo de grupo que é um braço também armado ali do ISIS ou do EI,
ele surgiu pela primeira vez na região do Afeganistão em 2015, depois que os integrantes do EI declararam um califado na região do Iraque e na Síria. No entanto, esse grupo se tornou também um inimigo mortal dos próprios talibãs, dos próprios terroristas do Talibã, e que ficou ainda mais enfraquecido durante a presença militar americana no Afeganistão, ali na região desde 2003, devido a ataques também dos governos, tanto do Iraque quanto dos Estados Unidos, tanto do Afeganistão quanto dos Estados Unidos e também dos terroristas do Talibã. Eles foram perdendo alguns redutos e foram se afastando da região do Afeganistão, também na região do Iraque e seguindo mais para a zona ali do Irã. Então, com a saída das forças americanas, principalmente no Afeganistão, o ISIS-K ele cresceu ainda mais e foi se aglomerando nas bordas ali do Irã, com ambições, é claro, em atingir alvos também no Ocidente. Então, para eu voltar aqui e falar sobre o dever de avisar dos americanos, para informar principalmente nações aliadas e também parceiras sobre possíveis complôs ou conspirações para ataques terroristas, existe uma diretiva da comunidade de inteligência americana bem específica que trata exatamente sobre isso, o dever de avisar, que exige que as agências de espionagem dos Estados Unidos avisem as vítimas ou as nações e organizações que poderão ser vítimas desses ataques, tanto cidadãos americanos como não americanos, principalmente aliados ou parceiros, ou até mesmo não aliados, por exemplo, como a Venezuela, Rússia, como o Irã. Então, existem algumas exceções. Por exemplo, se as vítimas ou organizações forem vítimas de próprios dissidentes ou dos próprios terroristas. Então, terroristas sendo vítimas e terroristas, os americanos não vão informar, é claro, porque aí já é uma questão de operações e estratégias, inteligência, e de que você não vai interromper determinado feito que vai destruir o seu próprio inimigo, ou seja, através do próprio inimigo desse inimigo. Não sei se vocês entenderam essa lógica. Por exemplo, não vou informar o EI de que um dissidente do EI vai atacar ele mesmo, ou a própria organização. Então isso seria algo impensável dentro da organização de inteligência dos Estados Unidos. Então depois que o ISIS-K, ele assumiu essa responsabilidade pelo ataque terrorista lá em Kerman, lá no Irã, o Irã decidiu disparar diversos mísseis balísticos contra diversos redutos ali onde estavam acondicionados esses terroristas e também a liderança dos terroristas do EI, principalmente na região do Iraque, na região de Idlib. Foi o que nós vimos recentemente com as diversas notícias, inclusive noticiamos e analisamos esse feito aqui no Área Militar e nas redes sociais, onde causou até a morte ali de várias outras pessoas externas, inclusive, segundo o Irã, pessoas que estavam ligadas à inteligência de Israel, a inteligência do Mossad. Então, era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês. Espero realmente que tenham gostado desta análise. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar, curtir o vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.